Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Arache Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos continuar falando sobre o nosso assunto aqui, são as equações. No caso, nós estamos falando da equação do segundo grau. Aquelas equações que eu tenho o x, ou seja, a nossa variável, elevado ao expoente número 2, elevado ao expoente, que vai determinar, então, o grau da equação. E aqui eu coloquei um jogo super bacana, que é aquele jogo bem famoso que tem no celular, que é aquele passarinho, sabe? Que você pega, puxa no celular e solta e ele vai e cai lá e destrói os objetos adversários aqui. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês o seguinte, que esse joguinho é uma aplicação direta da minha equação do segundo grau. Quando você pegou e puxou o seu pássaro aqui, ó, puxou ele aqui para trás, você pensou que teve uma reta aqui que tangenciou o quê? A trajetória que o seu pássaro vai fazer. E essa trajetória é uma parábola. É uma trajetória que forma-se uma parábola. E parábola é o gráfico da equação do segundo grau. Então, uma aplicação muito legal. Quem não baixou o Angry Birds, baixa, porque ele é um jogo muito bacana e que a gente vê, então, como é que se usa ou aonde se usa as equações do segundo grau aqui. Ok? Muito bem. Relação entre os coeficientes e as raízes. E aqui eu quero somar as raízes, esse S. Essa soma das raízes significa, então, que eu vou somar o x' com o x', x' com o x duas linhas. Você vai pegar e vai somar as duas raízes e vai ver, então, quanto que dá a nossa, nesse caso, a nossa soma, certo? X ao quadrado mais x. A gente vai ter que chegar em uma relação, que essa relação será de soma, e essa relação vai ter que estar alinhada aos coeficientes. Então, pensa numa equação qualquer, assim, por exemplo, x ao quadrado menos 6x mais 5, certo? X ao quadrado menos 6x mais 5. Ok. Se você fosse resolver isso aqui, como é que você resolveria? O que é o A? Júlio, o A é o que multiplica o x ao quadrado. 1. Júlio, o B, o que é o B? B é o que multiplica apenas o x. Não esqueça de levar o sinal. Menos 6. E o que é o C? O C é o número puro que está na frente, então 5. Vamos resolver essa equação? A fórmula é, vou anotar a fórmula aqui do lado, eu esqueci, ó. Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. E o que é o delta? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes C, tá? Então, vamos lá. Menos B. B vale menos 6. Então, menos com menos deu mais 6, mais ou menos raiz quadrada de delta, vou calcular ali, dividido por 2 vezes A. 2 vezes A é 2 vezes 1. Vamos calcular o delta aqui em cima. Delta é o quê? B ao quadrado menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quanto que vale o A, gente? 1 vezes o C. Quanto que vale o C? O C vale 5. Então, meu delta deu menos 6 ao quadrado deu 36, menos 4 vezes 1 deu 4, vezes 5 deu 20. Então, quer dizer que o delta é 36 menos 20, ou seja, 16, certo? Então, mais 6, mais ou menos a raiz quadrada de 16, certo? Dividido por 2 vezes 1. Ok, então eu já acho que o meu x' e o meu x duas linhas, ele é igual a quanto? Mais 6. Mais quanto que vale a raiz quadrada de 16? 4, muito bem. Então, mais 6 mais 4, dividido por 2 vezes 1, que deu 2. 6 mais 4 deu 10. 10 por 2, 5. Muito bem. Vamos lá. X duas linhas. X duas linhas deu mais 6 menos 4 sobre 2. 6 menos 4, 2 dividido por 2, deu 1. Certo? Então, o que eu posso fazer? O que o exercício me fala? Eu quero, então, calcular a soma das raízes. Se eu somar essas duas raízes,
5 e 1. Dá quanto? Ó, então, somando as duas raízes aqui, deixa eu só apagar esse traço que apareceu. Vou apagar essa parte aqui também, para a gente não... Para facilitar para me facilitar onde que eu vou escrever, para mostrar para vocês que isso é muito interessante e além de ser muito importante, tá? Ó. Quando eu peguei e somei as duas raízes, eu vou somar o x1, que é 5, com o x2, que é 1. Então, 5 mais 1 deu 6 positivo. Existe um matemático que estudou essa primeira relação, que é a relação de soma, chamado de Dirac. A primeira relação de Dirac fala que a soma das duas raízes sempre tem que dar S, sempre tem que dar menos B sobre A. Então, menos B sobre A tem que dar 6, obrigatoriamente. Se eu fiz o cálculo correto, menos B sobre A vai totalizar em 6. Vamos lá. O B vale quanto? Menos 6. Menos 6 com o menos da fórmula, então mais, né? Então, deu mais 6 dividido por A. A vale quanto? 1. 6 dividido por 1 dá quanto? 6. 6 igual a 6. Então, de Dirac acertou. Na verdade, o de Dirac acertou, tenho certeza. A dúvida era, nós acertamos ou não? Então, toda vez que você tiver a soma de duas raízes da equação no segundo grau, sempre dará menos B sobre A. Certo? Muito bem. Vamos agora para a relação do produto das raízes. O que é o produto? O produto é a multiplicação. Então, o produto P nada mais é do que você pegar o x' e multiplicar pelo x duas linhas. Tudo bem? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu pensar. Vamos supor que você tenha vou pegar esse mesmo exemplo aqui, x ao quadrado. Cadê? X ao quadrado menos 6x mais 5. A relação de Dirac diz o quê sobre o produto? Vamos calcular primeiro esse produto, porque já que eu já sei as raízes, até para não perder tempo. As raízes são, estou anotando aqui, ó, x', x duas linhas. O x' deu, cadê? Aqui. X' deu 5, correto? X' deu 5. E o x duas linhas deu 1 positivo. Beleza? A relação de Dirac diz o seguinte, que no produto das raízes, P, ele tem que ser igual a C sobre A. Não é menos C não, tá, gente? É C positivo. Diferente daqui, que a soma era o quê? Menos B sobre A. Deixa eu circular isso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? Ó, soma é igual a menos B sobre A. Aqui o produto é igual a C sobre A. Muito importante, tá? É uma relação matemática muito importante, muito bacana. Então, se eu pegar o produto, qual que é o produto de 5 e 1? Então aqui, ó, o produto, já sabendo as raízes, é 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. Então, quando eu fizer C sobre A, obrigatoriamente, tem que me acarretar no resultado igual a 5. C sobre A, quanto que vale C? C não é esse cara aqui, ó. 5. Quanto que vale o A? O A não é o que está multiplicando o X? Então, o A não está aqui? Não é 1? 5 sobre 1, 5. Então, o produto das raízes aqui, 5 vezes 1, 5, que é igual, nós provamos a relação do produto de Dirac. São iguais, certo? De novo, vou falar mais uma vez. Soma das raízes. Se eu somar as duas raízes, sempre dará menos B sobre A. Produto das raízes, multiplicação das duas raízes, x' e x2'. Quando eu multiplicá-los, sempre vai dar C sobre A aqui, certo? Então, aqui eu coloquei, ó. A soma vai ser representada pela letra S e vai se dar S é igual a x' mais x2'. Ou seja, menos B sobre A. Produto das raízes é representado pela letra P. Então, P é igual a x' vezes x2', que é igual a C sobre A aqui. Tudo bem, pessoal? Muita atenção, tá? Essa aula eu queria passar ela bem devagar, mesmo que eu não fiz, não sei se vocês perceberam, mas eu não fiz, porque eu aproveitei o mesmo exemplo para focar bastante na parte do produto e na parte da soma, tá? Por quê? Porque isso vai nos ajudar em possíveis exercícios futuros. E é isso que a gente vai mostrar daqui a pouquinho em alguns exercícios. Mas aqui, ó,
Considerando a equação do segundo grau ax² mais bx mais c, que é o modelo dela, dividindo todos os termos por a diferente de zero, então se eu dividir tudo por a, eu acho que a equação fica assim, ó, x² mais somatório das duas raízes, o sx, mais o produto igual a zero. Certo? Por quê? Porque o somatório é x' mais x duas linhas. E, ou seja, menos b sobre a. E o produto é x' vezes x duas linhas, ou seja, c sobre a. Certo? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, quando eu preciso compor uma equação, vou fazer bem pausado, vou fazer bem pausado para a gente tentar compor uma equação através do que está sendo me dado aqui. Eu tenho raízes, então quer dizer que aqui, ó, esses termos são x', e esses outros termos são x duas linhas da minha equação, certo? Primeira coisa que eu vou colocar aqui na frente, eu vou tentar passar uma linha para a gente não confundir, peraí, para separar elas bem, é o quê? É nós fazermos o seguinte, achar a soma e o produto dessas raízes. Então, o que é a soma? A soma é somar os dois. Menos 2 com mais 7, que deu 5. E o produto? O produto, vou colocar aqui em cima, é multiplicar. Menos 2 vezes 7, que deu menos 14. De novo, embaixo, o produto é a multiplicação, então eu sei que é menos 5 vezes 1, que dá menos 5. A soma S é igual a menos 5 mais 1, que deu menos 4, certo? Por fim, eu tenho que menos 6, que é o produto, menos 6, que multiplica 4 positivo, que vai dar menos 24. E a soma é menos 6 mais 4 igual. Menos 6 mais 4, menos 2. Após a gente fazer a soma e produto, basta eu voltar nessa formulinha básica que eu deixei aqui. A equação do segundo grau nada mais é do que o x ao quadrado, olha aqui, ó, x ao quadrado menos o quê? Menos sx mais p. Então, observa aqui, ó. Então, aqui fica essa primeira equação, fica assim, ó, x ao quadrado, correto? Menos, quanto que deu somatório? 5. Então, menos 5x, o s não é 5, mais p. Júlio, mais p, o p vale menos 14, então menos 14. Resolvi a primeira. Segunda equação, x ao quadrado, olha aqui, x ao quadrado, menos sx, menos sx. O sx é a somatória, que deu menos 4. Então, menos da fórmula com menos aqui deu mais, né? Mais 4x mais p. Vamos ver o que dá, se é mais ou menos. A fórmula é mais p. Aqui está menos, então eu venho com menos 5. Menos 5x ao quadrado mais 5x menos 5. Por fim, eu tenho o último caso aqui, que é o menos 6 e 4. Então, observe aqui, a fórmula é x ao quadrado menos sx. Vamos lá, olhar. O somatório deu menos 2, então menos com menos virou mais 2x. E mais p, quanto que vale meu p? Menos 24. Então, menos 24. Isso aqui tudo igual a zero. Júlio, você tem certeza que isso está certo? Sei. Quer testar? Quer experimentar? Olha para vocês verem. Nesse primeiro caso aqui, o somatório, vamos testar o somatório desse caso. Menos b sobre a tem que dar a soma. Então, ó, a soma aqui vai dar menos b, menos 5 com menos, mais 5. Sobre a, 5 sobre 1, 5. Isso aqui que a gente colocou, o S, né? O produto, o que é o produto? C sobre A. Quanto que vale o C? Nesse caso aqui, o C não vale menos 14, certo? E o A vale quanto aqui? O A vale, cadê o A? 1. Então, menos 14 sobre 1. Então, o produto é menos 14 dividido por 1, menos 14. Sim, está correto.
Pessoal, então essa foi a nossa aula. Queria agradecer a participação de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!